E aí, pessoal, tudo bem? Já pararam para pensar como uma mudança minúscula, quase invisível, pode gerar um resultado gigantesco na vida? Pois é sobre isso que a gente vai conversar hoje, mergulhando nas ideias do livro Hábitos Atômicos, do James Clear. Se preparem para descobrir o poder das pequenas atitudes. Essa aqui é a grande pergunta do livro. Melhorar só 1% por dia parece quase nada, né? Mas é aí que a mágica acontece. Pensa nisso como juros compostos, só que aplicados no nosso desenvolvimento pessoal. São pequenos ganhos que, com o tempo, se acumulam de um jeito exponencial. E para a gente entender como isso funciona na prática, não tem um exemplo melhor do que a virada de chave inacreditável da equipe de ciclismo da Grã-Bretanha. É a prova viva de que o princípio do 1% funciona. Olha, o cenário era de chorar. A equipe britânica era tão irrelevante que um dos maiores fabricantes de bicicletas da Europa se recusou a vender para eles. Sabe por quê? Eles tinham medo de que associar a marca à equipe pudesse prejudicar as vendas. Era tipo o fundo do poço. E então, em 2003, tudo começou a mudar com a chegada desse cara, o Dave Brailsford. Ele trouxe uma filosofia que parecia simples demais para ser verdade, que ele chamou de agregação de ganhos marginais. A ideia era básica: procurar uma melhoria mínima de 1% em absolutamente tudo. E quando a gente fala tudo, é tudo mesmo. Eles redesenharam os selinhos das bicicletas para ficarem mais confortáveis, passaram álcool nos pneus para melhorar a aderência, testaram tecidos em túnel de vento para ver qual era o mais aerodinâmico e chegaram ao ponto de ensinar os atletas a lavar as mãos do jeito certo para evitar resfriados. Nenhum detalhe era pequeno demais. E o resultado? Bom, o resultado foi simplesmente absurdo. Em só 5 anos, aquela equipe, que ninguém dava nada, dominou as Olimpíadas de Pequim, levando para casa 60% das medalhas de ouro no ciclismo. Depois disso vieram várias vitórias no Tour de France. A prova de que somar pequenas melhorias funciona. E como funciona? Bom, e isso leva a gente para um segundo ponto-chave do livro. Sabe aquela história de focar em metas, em objetivos? O James Clear argumenta que o nosso foco deveria estar em outro lugar. O que eu acho genial aqui é o quão simples e verdadeiro isso é. Pensa só, vencedores e perdedores. Eles geralmente têm as mesmas metas, não é? Todo atleta que vai para uma Olimpíada tem a meta de ganhar o ouro. O que diferencia um do outro não é a meta em si, mas o sistema de hábitos diários que eles conseguem seguir com consistência. Agora a gente vai para a parte que, para mim, é a mais profunda de hábitos atômicos. A gente vai ver como a verdadeira mudança, aquela que dura, não é sobre o que você faz, mas sobre quem você acredita que é. O Clear apresenta essas 3 camadas da mudança. A maioria das pessoas tenta mudar de fora para dentro, sabe? Focando nos resultados, naquilo que querem ter. Mas a mudança que realmente funciona vem de dentro para fora. Ela começa na sua identidade. Olha que diferença brutal na linguagem e principalmente na nossa cabeça. Dizer "estou tentando parar de fumar" ainda te mantém na identidade de fumante. Agora, quando a pessoa diz "eu não sou fumante", ela está sinalizando uma mudança de identidade. O objetivo não é ler um livro, é se tornar uma pessoa leitora. Sacou a diferença? Então, fica a pergunta, né? Cada pequena atitude que a gente toma é como um voto para o tipo de pessoa que a gente quer ser. Que hábito pode ser adotado hoje para votar na sua identidade desejada? Pensa aí e, aliás, deixa a sua ideia aqui nos comentários. E já aproveita para ativar as notificações, assim você não perde os próximos conteúdos. Beleza, agora vamos para uma das dicas mais práticas do livro. Muita gente acha que tudo é sobre força de vontade, mas a verdade é que, na maioria das vezes, o que mais nos influencia é o ambiente ao nosso redor. E para provar esse ponto, tem um estudo incrível que fizeram na lanchonete de um hospital. O objetivo era simples: fazer o pessoal ter escolhas mais saudáveis, mas sem falar um A para ninguém. Nenhuma palestra, nenhum cartaz. A mudança foi super sutil, quase invisível. Antes, as geladeiras perto dos caixas só tinham refrigerante. O que os pesquisadores fizeram? Simplesmente colocaram garrafas de água em todos os pontos de bebida da lanchonete. A água se tornou mais visível, mais fácil de pegar. E o resultado? Tá aí, ó. As vendas de refrigerante caíram mais de 11% e as de água subiram quase 26%. É muita coisa. Isso prova que uma pequena alteração no nosso ambiente pode causar uma mudança enorme de comportamento, tornando o hábito bom a escolha mais fácil. Só que tem uma barreira que todo mundo enfrenta quando tenta mudar algo: aquela sensação de que a gente está se esforçando e nada acontece.
O James Clear tem um nome para isso e, mais importante, um jeito de passar por essa fase. A analogia do cubo de gelo é perfeita para explicar isso. Pensa num cubo de gelo num quarto frio, a menos 2 graus. Você começa a aquecer. Menos 1 grau, nada. Chega em 0 grau e nada visível acontece. Mas aí, só mais 1 grauzinho e pronto. Tudo se transforma. O esforço não foi em vão, ele estava se acumulando. É exatamente isso que esse gráfico mostra, o tal do platô do potencial latente. A gente espera que o progresso seja uma linha reta subindo, né? Mas na vida real, os resultados demoram a aparecer. Essa fase frustrante é o vale da desilusão. O grande segredo é continuar sabendo que o trabalho não está sendo perdido, ele está sendo armazenado. Essa citação, que o time de basquete San Antonio Spurs usa como lema, resume tudo perfeitamente. Cada hábito, cada repetição, é uma martelada na pedra. A rocha pode não rachar por muito tempo, mas nenhuma martelada é desperdiçada. É a persistência que, no final, quebra a pedra. E aí, curtiu essa análise? Se essas ideias fizeram sentido e te ajudaram a pensar, já deixa aquele like para fortalecer o canal e ajudar a gente a chegar em mais pessoas. E claro, siga o Pneuma BR para não perder os próximos conteúdos. Então, no fim das contas, o que é um hábito atômico? É uma prática pequena, uma rotina regular, que faz parte de um sistema maior. Pensa nos átomos construindo moléculas. Os hábitos atômicos são a mesma coisa. Eles são os blocos que constroem resultados incríveis. E, para a gente fechar, fica essa reflexão. Não precisa ser nada grandioso, nada revolucionário. Qual é a menor ação positiva, aquela pequena mudança de 1% que pode ser feita ainda hoje? Pensa nisso. Essa atitude mínima pode ser o começo de uma transformação incrível. Valeu, pessoal, e até a próxima.